Olá, educador! Tudo bem com você? Hoje preparamos uma aula muito interessante para você desconstruir velhos conceitos que talvez você tinha sobre a surdez. Então, nesse vídeo, iremos esclarecer sobre os mitos da surdez que você precisa parar de acreditar hoje mesmo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa e esse é o meu sinal de identificação na comunidade surda. Eu sou uma das representantes do Blá 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 Libras e tenho 15 anos de experiência com o trabalho na área da surdez, como tradutora e intérprete de Libras e também como professora nesta área. Mas antes de começar o assunto do vídeo, vamos conhecer nosso professor surdo? O professor Alex? Olá, tudo bem com você? Bem, eu me chamo Alexandro e esse é o meu sinal. Se você ainda não me conhece, eu sou surdo. Eu trabalho há 7 anos como professor de Libras e tenho várias experiências. Então, nesse vídeo, eu vou aproveitar para fazer uma interação com a Vanessa. Vamos lá? Vamos começar? Bem, educador, nesse vídeo você irá encontrar explicações importantes relacionadas à surdez. Serão esclarecidos alguns mitos que são compartilhados socialmente e tidos como verdade. Mas, para melhor compreensão do conteúdo que será abordado aqui, primeiro vamos esclarecer alguns pontos. A surdez tem algumas visões, sendo ela, número 1, a surdez como uma patologia. Número 2, a surdez no discurso da sociedade majoritariamente ouvinte. Número 3, a surdez na visão cultural. Vamos ver um pouco desses 3 pontos de vista? Lembrando que nós, do Blá, apoiamos e acreditamos no terceiro item. O item 1 fala da surdez como uma patologia. E nesse processo histórico pelo qual passou a pessoa surda, foi permeado de dores, lutas e conquistas. Foi nesse desenrolar dos acontecimentos que, historicamente, construiu-se uma concepção da surdez que a define como deficiência. Trata-se de uma visão patológica, fruto da tradição médica que vê o surdo com uma deficiência, precisando ser normalizado, ou seja, tornar-se ouvinte. Inclusive, nas nossas redes sociais, nós temos um post falando sobre o ouvintismo. Este é o sinal da palavra ouvintismo. Quando este vídeo acabar, vá até as nossas redes sociais e leia mais sobre. No item 2, temos a surdez no discurso da sociedade majoritariamente ouvinte. E diante do que ficou exposto no tópico anterior, ficou claro que a concepção predominante durante anos foi o viés patológico, fundamentado no discurso médico, que tem muita força e prestígio social, em detrimento do discurso da diversidade, do reconhecimento linguístico e cultural das minorias. Isso leva a sociedade a entender a surdez com uma marca negativa, reconhecendo-a na perspectiva do déficit, da falta, da anormalidade, pois o normal é ouvir, e o que diverge disso precisa ser corrigido. Assim, a surdez, na maioria das vezes, é vista negativamente pelo ouvinte, mas não pelo surdo que aceita e assume sua surdez.
que é justamente a visão do item 3. Neste item, entendemos e sim, nós do Blá estamos incluídos aqui. Nós vimos a surdez pela ótica cultural, como comunidade, língua e cultura de um povo. A visão cultural opõe-se ao viés patológico. Entende que a surdez é uma diferença. As pessoas surdas que estão politicamente atuando para terem os seus direitos de cidadania e linguísticos respeitados, fazem uma distinção entre ser surdo e ser deficiente. A palavra deficiência não foi escolhida por elas para se denominarem. Rotula a pessoa porque a mostra sempre pelo que ela não tem em relação às outras, e não o que ela pode ter de diferente, e por isso acrescentar às outras pessoas. Assim sendo, é fundamental que se entenda como se formam as representações sociais, para que através deste conhecimento compreenda-se melhor o cotidiano desta comunidade e, a partir desta consciência, possa se desenvolver estratégias de inclusão que venham a contribuir para a melhoria da qualidade de vida social de todos, surdos e ouvintes. Afinal, é como nós do Blá sempre falamos. Alguns falam português, alguns falam inglês e outros falam Libras. E assim acontece com todas as línguas do mundo. Agora, então, nosso professor vai comentar sobre alguns mitos da surdez. Mitos esses que você precisa parar de acreditar. Então, eu irei falar o mito e o professor, na sequência, vai fazer o seu comentário sobre. Fique atento. Vamos começar? A língua de sinais é composta por mímicas e gestos. Bem, sobre a pergunta, Libras não é gestos e mímicas. Realmente não é. A resposta é que não é. Gestos e mímicas são da área teatral, são quando usamos classificadores, são para representar, por exemplo, a forma corporal de um animal, digamos assim. Ou então gestos é quando eu faço algo como, por exemplo, legal. Ou então, olha o cabelo dela. Esses são os gestos, sem regras. Mas a Libras, ela é diferente. Ela é uma língua oficial. Então, se nós formos comparar as duas línguas, por exemplo, a palavra legal, ruim, mamãe. E aí, em gestos, eu iria dizer legal com o dedo indicador, ou ruim com o dedo indicador para baixo, mamãe apontando para os cabelos compridos. E tudo isso, na língua de sinais, tem um sinal próprio, um sinal oficial. E gestos é uma outra forma de se comunicar. A língua de sinais é formada apenas pelo alfabeto manual. A língua de sinais é só o alfabeto manual? Não, também não é assim que funciona. A língua de sinais, ela é específica para comunicação, para conversação, através de sinais. E o alfabeto manual, ele vem, por exemplo, para quando não existe algum sinal. Quando uma pessoa não sabe algum sinal, ou, por exemplo, eu não sei o sinal de casa, então eu irei soletrar a palavra
E aí eu aprendo o sinal. Mas depois que eu aprendi o sinal, eu substituo. Ou então, para o nome de algo. Por exemplo, qual é o nome disso, do livro? Qual é o sinal do livro? E aí, então, o surdo irá te ensinar o sinal. Então, eu soletro esse sinal. Por isso, o alfabeto manual é muito importante. Mas a língua de sinais não é composta por ele. Então, os dois se completam. Mas se você pensa que a língua de sinais é formada só pelo alfabeto manual, não é assim. A língua de sinais é uma língua completa para comunicação. A língua de sinais não tem gramática. Bom, respondendo então que a língua de sinais ela não tem gramática, veja só, já a palavra gramática ela tem duas variações. Sim, ela tem gramática, sim. Dentro da Libras, por exemplo, nós temos uma estrutura gramatical. Dentro das línguas de sinais, nós temos essa estrutura, como no caso do português. É claro que a gente não pode seguir a regra do português, senão esse português irá ficar como se fosse um português sinalizado. Então, nós precisamos focar e aprender na gramática da Libras para corrigir essa minha sinalização para que ela fique uma Libras natural, uma Libras muito mais clara. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Haviam algumas mesas e eu fui até lá e sentei. E então, um amigo sentou em uma outra mesa e nós começamos a conversar através da língua de sinais. E então, uma das pessoas falou, eu estou saindo. E ele disse, ok, tudo bem. Então, 3 pessoas saíram deste local. Então, veja como eu sinalizo as 3 pessoas saíram. Isso é a gramática. Isso é a forma natural de sinalizar. Então, dessa forma, no português, a gente falaria uma pessoa sentou na mesa, a outra pessoa também sentou, e aí, então, uma delas falou que iria sair, e aí não fica claro, porque não é uma Libras natural, porque eu vou seguir muito da estrutura do português, então é preciso treinar muito a estrutura da gramática da Libras, para conseguir esclarecer mais isso. O surdo precisa ser oralizado para se integrar à sociedade. Bom, sobre essa pergunta, se o surdo precisa realmente ser oralizado para conviver, para estar na sociedade, ele precisa se consertar, digamos assim, para estar na sociedade? Bom, isso depende de cada surdo. Alguns surdos conseguem oralizar muito bem e não gostam tanto assim da sinalização. Então conseguem se comunicar através da oralização. Outros não conseguem oralizar. Mas nem sempre a oralização ela vai funcionar 100%. Então, em alguns casos, para alguns surdos, a voz terá algumas falhas, ele não conseguirá pronunciar bem algumas palavras, mas é óbvio, ele não é obrigado a sinalizar. Nós já temos uma língua ela está em primeiro lugar da língua portuguesa, que é a Libras. Então, a família, muitas vezes, acaba obrigando o surdo a oralizar para conseguir se comunicar com ele. Então, isso acontece com alguns surdos, com outros não. Mas o principal é estabelecer uma comunicação. Mas nem todos os surdos também sabem a língua de sinais. Se soubessem, seria ótimo. Mas também eles precisam de uma forma de comunicação, por exemplo, quando vão ao comércio, quando vão a outros locais para se comunicarem, por exemplo, quando vão fazer leituras labiais, até mesmo para fazer leituras labiais muito longas, fica muito difícil, então a escrita pode facilitar. E então alguns conseguem e outros não essa oralização.
No caso do aparelho ou do implante coclear, para que ele serviria? Ele serve, então, para treinar os surdos que já têm um resíduo auditivo, os surdos que conseguem ouvir ou conseguiram treinar a sua audição com o aparelho. Então, eles escolheram e gostam dessa oralização. Então, eles podem oralizar e também podem usar a língua de sinais. Mas eu não posso falar que a minha voz, ela funciona 100%. Por exemplo, em algumas palavras, eu até consigo usar o gesto da boca, mas voz eu não pronuncio. Eu não deixo sair a minha voz. Em alguns casos, sim. Somente em alguns casos. Todo surdo é 100% surdo. Todos os surdos são 100% surdos? Não, não é assim. Falta muita acessibilidade para a comunidade surda. Faltam muitas coisas. E a gente precisa entender que, por exemplo, falta respeito às diversidades, às identidades surdas. Quando o surdo vai ao médico, então é preciso entender que ele tem direito à acessibilidade e que muitas vezes ele não vai conseguir se comunicar. Então falta acessibilidade nesse caso, pois em alguns casos ele vai agendar com o intérprete. Isso vai facilitar a sua compreensão, mas também pode acontecer de faltarem intérpretes. Faltarem intérpretes em vários outros locais públicos, por exemplo. Então, essa é uma luta muito grande, como, por exemplo, nos jornais, os jornais também que não possuem legenda. Para os surdos que não compreendem português, isso é muito difícil. Como, por exemplo, os jornais que fazem entrevistas e divulgam informações erradas, como, por exemplo, o surdo é surdo-mudo. Isso falta respeito com o sujeito surdo. Os surdos não gostam de ser caracterizados como mudo. É como surdo. Então, o surdo tem voz. E alguns surdos também têm um resíduo auditivo. Então, falta muita informação e principalmente comunicação em todos os locais. Mas nem todos os surdos são 100% surdos, faltando muita informação, tendo muita limitação ainda social nesta área. Por isso, o principal é a comunicação, é a sociedade ver e aprender a fazer cursos de Libras para melhorar e estimular o surdo a conseguir interagir socialmente, a conseguir participar socialmente, a conseguir frequentar os comércios, comprar, fazer tudo o que ele deseja. Então, faltam muitas coisas ainda. Mas nada está completo. Surdos não ouvem música e nem gostam de balada. Bom, se o surdo não ouve música e se ele não gosta de ir para a balada, bom, gente, isso é muito particular de cada um. Tem alguns surdos que amam música, que sentem a vibração, que amam mesmo ouvir música. Alguns surdos ouvem perfeitamente a música por causa do seu resíduo visual. Alguns, inclusive, usam fones de ouvidos maiores, até mesmo para sentir a vibração, e gostam de dançar, gostam de ir para a balada. Mas mesmo os que não ouvem música, quando o som está muito alto, é possível eles sentirem a vibração, o ritmo da música e também dançarem.
Mas falar que o surdo não gosta de música, isso é muito relativo. Também isso funciona quando eu vou falar que o surdo não gosta de balada. Isso é particular de cada um. Alguns vão, então alguns não frequentam. Isso é individual de cada um, é do gosto pessoal de cada pessoa. Eu, por exemplo, gosto sim, eu gosto. Gosto de dançar música sertaneja e gosto de ouvir algumas músicas também. Depende muito de cada pessoa. Bom, gente, mitos esclarecidos. Agora você está sabendo de muita informação. Vamos então aprender sinais e frases para você já sinalizar muito? Bom, gente, então por que eu estou aqui agora? Eu estava pensando nesse vídeo, no que a Vanessa já apresentou, no que nós vimos, e eu pensei em ajudar ainda mais vocês a se comunicarem com as pessoas surdas, quem sabe com o seu aluno, ou com outras pessoas surdas da sociedade, quando vocês encontrarem, pode ser no seu trabalho, e aí você pode aproveitar para se comunicar com essas pessoas. Então, eu vou explicar para vocês agora com bastante calma alguns sinais, então presta atenção para aprender tudo. Então, se precisar, você pode voltar esse vídeo, ver de novo, volta e vê de novo para aprender todos os sinais com muita clareza. Se você também tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder, ok? Então, vamos lá? Vamos começar a aprender os sinais? Vou colocar todos os sinais aqui para vocês, certo? Língua. Este é o sinal de língua, ou assim, língua. Língua. Então, língua ou língua. Vejam que é uma variação linguística. Existem duas formas de falar esse sinal. O sinal de língua de sinais. Língua de sinais. Língua de sinais. Sinais. Veja bem. Língua de sinais. O próximo sinal é o sinal de libras. Veja só, uma das mãos é aberta e a outra eu passo do lado. Libras. Certo? Ou ainda eu posso fazer desta forma. Libras. Libras assim ou assim. Libras. Repetindo, certo? O sinal de língua brasileira de sinais. Veja só, língua brasileira de sinais. Para toda essa frase, existe um sinal só. Esse, libras, língua brasileira de sinais. Agora, o sinal de português, feito aqui no peito. Português. Português. O próximo sinal que nós temos é o sinal de linguagem. Com as duas mãos, com a configuração em L saindo do queixo, elas vão para a testa. Linguagem. O próximo sinal ainda é o sinal de mito. Mito. Veja só como eu faço o sinal de mito. O sinal de mito. O sinal de aprender é um sinal feito na testa, abrindo e fechando a mão. Aprender. Aprender. Agora, então, o sinal de estudar, com as duas mãos abertas, uma sobre a outra, dá leves batidinhas. Estudar. Estudar. O sinal de treinar. Novamente, as duas mãos ficam abertas, mas agora
Com uma das mãos, eu passo ela sobre o dorso da outra. Treinar. O sinal de falar, com a configuração de mão em P. Falar. Falar. Então, eu posso fazer o sinal com as duas mãos ou com uma mão só. Falar. O sinal de conversar. Uma das mãos fazendo movimentos circulares no dorso da outra mão que se encontra fechada. Ou ainda, este sinal aqui de conversar. Conversar. O sinal de diversidade. Ou ainda, diversidade. Então, existem dois sinais. Diversidade. Veja o movimento. Diversidade com as duas mãos. Diversidade ou diversidade com uma das mãos de apoio. Agora, nós temos o sinal de sociedade. Sociedade. Com a mão aberta, passando pelo dedo indicador. Ou ainda o sinal de sociedade. Veja, novamente, são duas variações linguísticas. Sociedade. Desta ou desta forma. O próximo sinal é o sinal de gramática, com a configuração de mão em G, passando pelo peito, ou ainda com as duas mãos, uma tocando a outra, fazendo uma leve abertura. Gramática. Gramática desta forma, ou aqui no peito. O sinal, então, da palavra sinal. Veja, a configuração de mão é em A e eu faço um movimento circular para frente. Sinal. O sinal da palavra, palavra. Então, eu faço este sinal aqui, palavra, ou assim, palavra. Palavra. Ou palavra. Palavra. E agora, então, eu selecionei algumas frases para fazer uma tradução para Libras natural, para que você compreendesse ainda mais e treinasse como é a aplicação destes sinais nas frases. Vamos lá? Vamos ver? Eu estou aprendendo Libras, a língua de sinais para me comunicar com os surdos. Eu estou aprendendo Libras, a língua para me comunicar com os surdos. Libras não é linguagem. Veja só, Libras não é linguagem. Na verdade, a língua de sinais é preciso de muito treino. É preciso muito treino. E muito contato com as pessoas surdas. Para então conseguir aprender e se comunicar. Outros países têm outras línguas de sinais que são diferentes da língua brasileira de sinal. As línguas de sinais não são iguais em todos os países. Cada país tem a sua língua de sinais específica. Para falar, não é preciso ter voz. Não é preciso de voz para falar. Você também pode sinalizar. Sinalizar também é fala. A voz, ela é usada como uma das formas de comunicação. Outra delas é a sinalização. Então, você pode casar as duas possibilidades. Então, a fala não é necessariamente só a oralização. A língua de sinais também é comunicação. Bom, você gostou de aprender
sinais, as frases. Você gostou de treinar? E você quer mais vídeos como esse? Então deixa pra gente nos comentários. Beijos! Se você quiser, escreve pra gente abaixo. Uau, que vídeo, hein? Eu não sei você, mas a cada vídeo eu amo mais tudo isso. Novamente, muito conteúdo para você, educador. Aprender mais sobre a Libras, sobre a cultura e sobre a comunidade surda. Então, se você apoia o nosso trabalho e está gostando dos vídeos que estamos postando, curta esse material e lembra de seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E se você já ouviu alguém falando algum dos mitos presentes neste vídeo, compartilha esse link com essa pessoa. Ah, lembra também de que além dos vídeos, nós temos muitos outros conteúdos para você aprender e já interagir diretamente em Libras lá nas nossas redes sociais. Interage lá com o nosso conteúdo, vem participar com a gente, nós estamos aguardando você. Até o próximo vídeo. E se você tem alguma pergunta, escreve para a gente nos comentários. Nós vamos preparar um vídeo especial para te responder. Abraços! Tchau!